Olá, irmãos. No De Casa em Casa dessa semana, nós vamos falar sobre repudiando a injustiça. A injustiça é o contrário da justiça. Mas o que é justiça? Praticar a justiça é fazer o que é correto, fazer o que é justo. É não fazer nada que possa me tornar repreensível ou condenável. É andar dentro da legalidade. Mas quando nós falamos de justiça relacionada a Deus, é algo muito mais profundo do que apenas seguir regras ou leis. Deus é a origem de toda a justiça. Ele é justo e ele é quem legisla e julga conforme o seu caráter e a sua vontade. Na época de Jesus, havia os escribas e os fariseus que interpretavam e ensinavam ao povo as leis deixadas por Moisés. De forma legalista e muitas vezes com uma interpretação equivocada ou tendenciosa, eles aplicavam as leis dadas por Deus conforme melhor convinha a eles. E não somente isso, eles ainda exigiam o cumprimento de diversos costumes e tradições criados por eles mesmos. Esses costumes tinham aparência de justiça e santidade, mas, no entanto, o coração deles estava longe de Deus e eles não estavam comprometidos com Deus. Eles faziam essas coisas buscando reconhecimento e admiração dos homens, e dessa forma também tinham um certo domínio sobre o povo e colocavam a si mesmos como uma classe superior. Jesus cita isso quando conta a parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas 18. Jesus disse em Mateus 5,20 que se a nossa justiça, a nossa retidão, não excedesse em muito a dos escribas e dos fariseus, nós de modo algum entraríamos no reino dos céus. Quando nós nascemos de novo e passamos a ser filhos de Deus, a primeira coisa que precisamos buscar é o seu reino e a sua justiça. Uma vez que nós encontramos e aprendemos a justiça de Deus, nós devemos praticar ela, não como seguindo regras ou por medo de uma punição, mas porque nós conhecemos agora o nosso Pai e nós desejamos manifestar o seu caráter em nós. Isso não é simplesmente fazer aquilo que eu considero certo e não fazer aquilo que eu considero errado. É a palavra de Deus que vai me mostrar o que Deus considera correto e justo e o que Deus considera errado e injusto. Porque se eu tomar como correto somente aquilo que eu penso ser correto, vai ser uma justiça humana e que não vai trazer glória nenhuma para Deus. Sem contar que se ficasse a critério de cada um de nós decidir, nós teríamos diversas opiniões sobre o que é justo e o que é injusto. E nós vemos essa confusão no mundo hoje. Mas dentro do reino de Deus não é assim. É Ele que tem os seus critérios e a opinião dele não muda com respeito ao que é justo e ao que é injusto. Lá no final das Escrituras, em Apocalipse, diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, cuja esposa, que é a igreja, a si mesma já se ataviou, já se enfeitou, se embelezou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esses atos de justiça mencionados aqui não são grandes obras humanitárias, caridosas, praticadas por iniciativa própria dos homens e mulheres convertidos, tendo ideias de como que podem fazer algo melhor para agradar mais a Deus. Porque Isaías diz que a justiça humana, aquela que é produzida pelo homem, é como trapos sujos, é como panos sujos. E olha que interessante a gente ver esse contraste entre o que Isaías está dizendo de panos sujos com o que João está dizendo em Apocalipse de linho finíssimo, resplandecente e puro. Esses atos de justiça mencionados em Apocalipse são gerados pelo Espírito Santo em nós, que está preparando a igreja para se encontrar com Jesus, o noivo. São atos gerados pelo amor, pela alegria, pela paz, pela bondade, pela benignidade, pela fidelidade, pela mansidão, pelo domínio próprio. São características da presença do Espírito Santo em nós. Deus espera de nós que nós compreendamos e pratiquemos essa justiça com alegria e deixemos para trás tudo que é contrário à sua vontade.
No nosso material, há alguns exemplos sobre atos de justiça, como, por exemplo, pagar dívidas, não explorar, não trapacear, não tirar vantagem de pessoas, não aceitar nem oferecer suborno. Fala sobre trabalhar com excelência para agradar em primeiro lugar a Deus e não somente aos homens. Mas eu quero incentivar vocês, quando estiverem reunidos com a igreja na casa, relembrar entre si exemplos descritos na palavra sobre atitudes justas e injustas do ponto de vista de Deus. E assim vocês vão ampliar o entendimento de todos e vão edificar uns aos outros. Com respeito à injustiça no mundo, não é possível nós acabarmos completamente com toda a injustiça que existe. Isso o próprio Deus é quem vai fazer lá no último dia, quando julgar os vivos e os mortos. Mas uma das formas de Deus solucionar já no tempo presente algumas injustiças é trazendo situações até nós, na nossa esfera de atuação, dentro do nosso alcance, para que em nome dele, em nome de Deus, como seus representantes e pelo seu poder, nós possamos atender essas necessidades. Isso nós fazemos quando, por exemplo, ajudamos os desamparados, quando alcançamos aquilo que eles necessitam, ou também quando nós nos posicionamos contra atitudes erradas que tomamos conhecimento. Enfim, como filhos de um Deus justo, nosso chamado é para praticarmos a justiça em toda a nossa vida, deixando de lado a justiça própria e nunca exigindo justiça para nós mesmos. Na sociedade, existem leis que trazem ordem e protegem os cidadãos. E como membro da sociedade, não há nenhum problema em um discípulo ser protegido e amparado pelas leis. Mas nós sabemos que quando nós somos injustiçados por causa do nosso relacionamento com Jesus, nós devemos agir como ele agiu. Lá em 1 Pedro 2 diz que quando Jesus era insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, não fazia ameaças, mas ele se entregava àquele que julga com justiça. E diz que ele deixou esse exemplo para nós seguirmos os seus passos. Então eu quero pedir que vocês compartilhem durante a semana uns com os outros aquilo que vocês receberam de revelação sobre a justiça de Deus e que compartilhem também as suas experiências, tanto com a prática da justiça quanto com o repúdio, o abandono da injustiça. Que Deus abençoe vocês.